né? Então, eu acho que o primeiro evento aí que ela cita, eu acho que ele está bem atual, né? Quando a gente vê aí a questão dos respiradores lá na Itália, né, Amanda? Você viu lá que em Washington, né, não eram os respiradores, eram os aparelhos de hemodiálise, Sim. né? Então, eles tiveram que criar um comitê, tá? Os médicos, né? Porque é muito difícil, imagina para o profissional que está ali tratando do paciente, né? Ele tomar essa decisão, né? Então, é aí que eles criam os comitês multidisciplinares, né? Normalmente, o comitê de ética, você vai ter pessoas com diferentes formações. Você vai ter pessoas ligadas à religião, né, à espiritualidade, você vai ter pessoas da área médica e você vai ter pessoas de áreas diferentes, porque você precisa de olhares diferentes sobre o problema, né? Então, ele traz uma coisa, né, a bioética, aí na gênese, na origem dela, ela começa, né, com uma questão que é, nesse momento, um dos grandes pontos de discussão lá na Itália, por exemplo. Né? E aí entra nessa questão lá do respirador. Não vou Ô, ventilar. professor, Sim, eu tô com uma dúvida. No vídeo sim, estava falando sobre o caso de quando eles estavam implantando células cancerígenas nas pessoas sem elas saberem. Nessa época sim. já tinha o Código de Nuremberg? Já tinha o Código de Nuremberg. E Já tinha o mesmo assim Código. elas fizeram isso? Mesmo assim, fizeram isso. Foi por isso que, a partir da década de 70, surgiram os comitês de ética e pesquisa. Hoje em dia, para você fazer uma pesquisa, você tem que submeter a um comitê de ética e pesquisa. Nessa época ainda não havia isso mesmo, entendeu? Não havia isso. Hoje em dia é obrigatório passar pelo comitê de ética e pesquisa, tá? E Ah, tá, entendi. você vê lá que sempre, depois aí em 66, ela reforça isso, relatando o estudo do Henry Bicher, né? Que foi um absurdo também. Esse estudo de Tuckey, o Gui, que ela cita lá, né? Eles pegaram 400 negros com sífilis, tá? Já havia antibiótico, porque a gente sabe que sífilis é uma doença bacteriana que você consegue curar com antibiótico, né? Era uma pesquisa financiada pelo governo americano, tá? Então, eles selecionaram lá, para um grupo de negros, eles davam antibiótico, para outros eles davam placebo, que é um comprimidinho de açúcar, né? Isso financiado com dinheiro do governo americano. É um escândalo isso, né? E, mais uma vez, você vê o quê? Grupo vulnerável, né? Então, idoso, negro, né? Que são pessoas que, do ponto de vista social, são vulneráveis, porque tem menos poder econômico, porque tem menos poder de pressão, né? Então, foi um grande escândalo isso, tá? Em 1966. E aí, depois, ela traz outro marco aí, histórico aí, no nascimento da bioética, que é a questão lá do transplante de coração na África do Sul pelo Christian Burns, né? Que não tinha o critério para definir morte, ele era cardiorrespiratório, né? Então, ela relata lá uma mudança de critério, inclusive, tá? Para a morte planoencefálica. Né? Então, hoje em dia, a gente considera aqui no Brasil, ela cita a lei 3497, de 1997, né? Que você considera a morte a partir do momento que você já não tem mais nenhuma onda cerebral, tá?
Então, a gente vê, né, que a bioética ela vem para responder questões que são da saúde, né, mas que envolvem um julgamento. O que é certo, o que é errado, né, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que não é justo. Tá? E, nesse momento, né, a gente está vivendo uma situação, aqui no Brasil ainda não, mas na Itália eles estão vivendo, que é um país rico, né, eles estão vivendo diariamente um dilema bioético. Né? Quem vai ficar no respirador, quem não vai. Né? Então, a bioética, nesse momento, né, ela está aí no centro do debate, lá na Itália. Né? Esperamos que aqui a gente não chegue a esse ponto. Né? Por isso, essa preocupação de achatar a curva. Nós precisamos achatar a curva. Nós não temos respirador para todo mundo. A gente vai ter que achatar essa curva para que o sistema de saúde consiga dar conta disso e a gente não precise viver esses dilemas que estão colocados aí, que a gente viu aí, né, nos vídeos. Tá? Então, nesse momento, né, o mundo todo, o mundo todo não sei, mas vários locais do mundo estão vivendo esse dilema. A Espanha também está passando por isso. Estados Unidos, vocês estão vendo lá, o país mais rico do mundo, eles não têm ventilador para todo mundo. Não tem como prover ventilação mecânica para todo mundo. Né? Então, é um tema super atual, que a gente, né, é importante a gente conhecer para a gente poder pensar e debater e pensar soluções. Né? E aí, nós vamos ter que pensar sobre isso, porque aqui também vai chegar um momento, né, ou pode chegar um momento, a gente espera que não, mas pode chegar um momento que também sejam necessárias essas decisões. Né? Gente, quem tiver com o microfone aberto, por favor, fechar. Bom, então, quando a gente vê aí a cronologia da evolução da bioética, a gente vê lá, começa com o Código de Nuremberg, né? Depois do Código de Nuremberg, a gente vai ter a Declaração de Helsinki, a ação médica, que aí já começa, né, a colocar, a pontuar alguns limites associados também à questão da assistência médica, né? Em 78, a gente vai ter, nos Estados Unidos, um primeiro movimento no sentido de criar regras, princípios, tá? Para resolver essas situações relacionadas principalmente à pesquisa. Né? Lembrando que lá vinham ocorrendo, né, muitos escândalos relacionados à pesquisa. Então, a gente viu lá, elas falaram do artigo, né, que o Henry Bicher publicou, mostrando vários casos de abuso em termos de pesquisa, né, e também, né, a questão da escolha de quem ia ser submetido a hemodiálise ou não. Né? E aí, né, a gente vê que até aqui, ó, o foco era muito na pesquisa. Aí Beauchamp e Childress lançam um livro que é o Princípios da Ética Biomédica, tá? Onde ele traz essas questões também para assistência à saúde. E elas estão permeando a assistência à saúde cada vez mais. Né? Quando a gente fala, né, na barriga de aluguel,
na clonagem, tudo isso, né, são questões relacionadas à saúde. Então, esses dois autores, o Beauchamp era um teólogo, né, e o tio da área da saúde, mas que vão embasar as questões éticas relacionadas à assistência à saúde, que vão discutir isso, né? É igual eu falei, hoje em dia, essa questão de medidas avançadas de vida, né, de superação da vida, são cada vez mais questionadas. Hoje em dia, a gente vê que a discussão da eutanásia, da ortotanásia, do suicídio assistido, vão ficando cada vez mais frequentes, né? Então, a bioética, ela vem para permear essas discussões. E ela é necessária à medida que a ciência avança, que a tecnologia avança, porque vão surgindo questões que precisam ser pensadas, né? E agora, especificamente, por exemplo, a gente está vivendo uma situação que a gente precisa pensar, né? Será que a gente vai ter... E aí vocês veem o tempo inteiro na televisão, eles falando do achatamento da curva. Será que vai ter ventilador mecânico para todo mundo? E aí? É a pergunta que a Amanda me fez. Como que a gente vai fazer? Pensar em critérios. O ideal é que a gente continue no isolamento horizontal, para que haja um mínimo de contaminação, para que precise o mínimo possível desses dispositivos, né? Porque a gente não tem. Eu acho que eu falei com vocês, não sei se foi com vocês, na aula passada, que Belo Horizonte, por exemplo, tem 260 leitos de UTI. Se exceder isso, né, e depois eu vou passar para vocês, o estudo, eu sou do Núcleo de Estudo de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG, já tem um estudo mostrando no estado a quantidade de respiradores que a gente tem, desculpa, respiradores não, de leitos de CTI. E está muito aquém do que a gente vai precisar. Então, a situação é séria. Tá? É séria, né? E é a bioética, nesse momento, que vai nos fundamentar nas nossas decisões. Professor, Sim. e esses novos leitos, por exemplo, no Expo Minas, esses leitos provisórios? Sim, tudo vai depender, Pedro, do achatamento da curva. Né? Se a gente achata a curva, se a gente não tiver muitos casos de uma vez, pode ser que esses leitos sejam suficientes. Né? Mas se a gente não achatar essa curva e vier, porque o SARS, ele é muito virulento, né? Uhum. E tem um índice que a gente usa em epidemiologia que chama R0, que ele mostra o quanto uma pessoa pode, contaminada, contamina outras. Para vocês terem uma ideia, o H1N1, uma pessoa contaminada contamina 3. O SARS-CoV-2, ele contamina 6 pessoas e meia, quer dizer, ele tem um dobro de possibilidade de contaminação. Tá? Por isso que, né, ele se propaga muito rapidamente. Vocês estão vendo aí como os casos eles vão aumentando de forma exponencial, né? A curva está fazendo isso. É muito rápido. Né? Então, temos que ficar em casa mesmo. É essa nesse momento. Bom, então, a gente tem, como eu já falei para vocês, uma bioética que a gente fala que ela é estadunidense, né? Ela é anglo-saxã, Estados Unidos e Inglaterra. E ela
ela é positivista, né? E ela cria princípios, tá? Princípios para você avaliar as questões éticas relacionadas tanto à pesquisa quanto à assistência à saúde, né? Nesse vídeo que está aí no YouTube, e eu acho que a gente pode assisti-lo agora, como a gente fez com os outros, ele vai explicar um pouquinho o que é isso. Vamos lá, eu vou parar a gravação de novo e a gente vai assistir.